Olá, gente! Hoje vamos falar sobre Noticaria, da Kari Lake, um romance dark com romance proibido entre professor e aluna, tudo isso com uma ambientação meio Dark Academia, bem gótica e com uma doença misteriosa ali também. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, a primeira parte vai ser sem spoilers, vai ser uma sinopse com a minha opinião, e a segunda parte vai ter spoilers, mas vai ser amplamente avisado, vai ser dividido aqui nos capítulos também. A gente já começa esse livro com uma ambientação bem pesada. A Lilia, que é a nossa protagonista, está cuidando da mãe, que está com uma doença misteriosa que está lentamente levando ela à loucura. Lentamente, mais ou menos, são poucas semanas. E no final desse primeiro capítulo, a mãe da Lilia já é desvivida por essa doença que envolve parasitas. No momento da morte da mãe da Lilia, parasitas começam a sair dela. E esses parasitas vão assombrar, aterrorizar, traumatizar a vida da Lilia por muito tempo. A partir daí é cortado para 4 anos no futuro e a gente vê a Lilia tentando sobreviver. Ela tem que trabalhar enquanto faz faculdade, enquanto vive com o ex-namorado da mãe, porque não tem outro lugar para morar, enquanto ela também tá pagando a escola da irmã dela mais nova. É um fardo muito pesado e a Lilia também está tentando lidar com os traumas devido ao falecimento da mãe. Tem pesadelos, ela tem alucinações, que é escrito de uma forma bem real nesse livro. Eu achei bem legal. Bem legal não, mas a forma como a escrita é legal. O sonho dela é pesquisar e encontrar uma cura para essa doença que a mãe sofreu, só que ela não encontra nenhum material sobre essa doença. É como se fosse um delírio da mente dela. E ela tá sempre pensando, meu Deus, será que o que eu vi é real? Eu tô ficando doida ou não? Até que depois de algumas circunstâncias, ela vai saber através de um professor da faculdade dela que essa doença existe. E ela é apenas conhecida numa ilha chamada Dracadia, que tem uma universidade nessa ilha que pesquisa essa doença. E é meio que uma pesquisa privada, ninguém sabe no mundo, eles gastam muito dinheiro pra deixar ela privada. E a Lilia vai conseguir um convite pra entrar nessa universidade e ela vê como uma oportunidade pra pesquisar esse parasita. A gente também tem um duplo ponto de vista aqui, tem alguns capítulos daí que a gente vai seguir o Devrick. O Devrick é um professor nessa universidade de Dracadia, responsável pela pesquisa desse parasita, que obviamente vai chamar a atenção da Lilia e a Lilia vai chamar a atenção do Devrick. Eu gostei bastante que a gente tem um início até um pouco longo, desenvolvendo apenas a Lilia. Demora um pouco pra ela ir pra universidade e também demora um pouco pra ela começar a ter interações substanciais com o Devrick. Então a gente tem a personagem da Lilia bem formada antes da gente ter o desenvolvimento do casal, o desenvolvimento da relação dos dois. A ambientação desse livro é impecável. É realmente gótico, é realmente pesado, tu se sente dentro da universidade, tu se sente dentro de uma floresta com umas pedras antigas, tudo sempre nublado. Nossa, que delícia, sabe? Que delícia essa ambientação. E tem dois pontos grandes desse livro que eu gostei muito, que justamente por causa deles eu quero pegar mais livros da Kari Lake. Um é a ambientação e o segundo é essa mistura com a parte biológica. Essa parte da doença, essa parte da pesquisa, as explicações do parasita. O hospedeiro ideal dele é a mariposa, uma mariposa que só existe nessa ilha, mas quando ele parasita os humanos, ele tem um comportamento específico e esse comportamento é detalhado, essa pesquisa é detalhada. E eu achei fascinante, eu achei muito, muito bom. Essa parte reacendeu o meu eu biomédica, porque pra quem não sabe, eu sou formada em biomedicina. Mesmo que eu não atuo nessa área, eu gosto muito do conhecimento de biologia, eu gosto muito do conhecimento da área da saúde, e eu amei essa mistura da biologia dark, sabe? Eu preciso muito de outras indicações que tenham esse mesmo sentimento. Se alguém tiver, deixa aqui nos comentários, por favor. Eu não sei se os outros livros da Kari Lake também têm esse aspecto. Eu ainda não pesquisei outros livros aprofundados dela para ler sinopse e tudo mais, mas talvez tenha outros autores, outros livros que tenham essa mesma temática, esse mesmo plano de fundo, porque eu amei. Foi a parte que mais me fascinou no livro. Eu vi que teve bastante gente que achou um pouco nojento e sim, os detalhamentos, as descrições são bem explícitas. Chega a ser um pouco gore, assim, em alguns momentos. E se você tem nojo de vermes e coisas saindo de orifícios de pessoas, talvez você sinta nojo, sim. Eu fiz uma leitura imersiva dele, então eu lia no e-book enquanto eu estava ouvindo o audiobook, e foi uma escolha acertadíssima. Porque como a ambientação é muito boa, você fazendo a leitura imersiva, você se sente dentro mesmo ali do ambiente junto com ela. E tem umas partes que eu tava lendo, tipo, à noite no quarto, com tudo escuro, assim, só com
com o meu Kindle no modo noturno, eu fiquei, tipo, olhando pros lados, porque eu achei meio creepy demais aquelas partes. Tem uma parte com pesadelos, da Lilia, principalmente, que é meio creepy, e também do Deverick, que ele vê umas coisas que não estão lá. Como a gente demora um pouco pra ter o começo da relação dos dois, eu fiquei com medo de, depois de começar o relacionamento, fosse rápido demais. Mas eu achei um bom balanço. Eu achei um bom equilíbrio entre o desenvolvimento do casal e o desenvolvimento da trama. Eu senti como se a gente tivesse partes demarcadas aqui. A gente tem uma primeira parte onde tem a Lilia e o desenvolvimento da Lilia, uma segunda parte onde ela tá conhecendo a universidade e tentando se aproximar do Deverick, tem ali uma tensão se formando, o yearning, e a terceira parte onde tem todas as reviravoltas possíveis na história, porque a gente tá desenvolvendo uma tensão e uma trama no início que vai ser tudo resolvida lá nos 20% finais. Esses 20% finais é frenético, tiro, porrada e bomba. Isso contrastou muito com o início do livro, porque o início do livro é um pouco mais lento, então tem algumas partes ali no final que eu achei que poderiam ser melhores, poderia ter visto mais de alguns personagens que apareceram, motivações e algumas resoluções que aconteceram, tipo, assim, tinha um problema, depois de uma linha não tinha mais esse problema. Você já escreveu 600 e poucas páginas, escreve 700 e dá um respiro a mais, talvez, não sei. E sobre esse final, o que eu queria que fosse explorado mais e tal, eu vou falar na parte com spoilers, obviamente. Aqui eu só tô falando de sentimentos. E outro sentimento que me fez não dar 5 estrelas pra esse livro, eu acabei dando 4 estrelas pra ele no final, ele é um sólido 4 estrelas muito bom, é alguns pensamentos da Lilia. Na verdade, é a constância dos pensamentos da Lilia e a constância dos problemas dela. Porque em alguns momentos, tem alguns problemas que são, tipo, emergenciais, vida ou morte, é pra ontem. Esses problemas não são resolvidos e ela simplesmente esquece por um tempo e depois esse problema volta. E tem uma coisa especificamente que ela faz pra tentar resolver desses problemas que eu achei que foi colocado ali apenas pra ter um pingo de safadeza. Isso não foi utilizado, não foi revisitado depois, foi simplesmente esquecido. Foi só mesmo pra ter um fogo ali no meio. Então essa urgência seletiva e essas preocupações da Lilia que não são constantes, que uma hora ela tá preocupada com uma coisa, uma hora ela não tá, e até o próprio objetivo dela de encontrar a cura pra doença meio que se perde no caminho, daí volta, daí não volta. Com certeza esse é um livro que eu vou falar pra você ver os gatilhos antes de ler, se você tem algum problema com algum gatilho, porque tem umas partes bem pesadas, principalmente ali pro final tem uma parte que é sufocante. Eu recomendo demais essa leitura pra quem gosta desse gênero ou tá tentando se aventurar nele. É fascinante a escrita da Kari Lake, eu gostei muito. Esse foi então 4 estrelas e eu quero muito continuar a ler Kari Lake, não sei quando, mas vai vir. E agora eu vou entrar na parte com spoilers, então se você ficou até aqui, muito obrigada, não deixe de conferir a resenha escrita lá no meu perfil da Favor Books, e também se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima. Agora vamos deixar um tempo passar pra daí as pessoas saírem e vamos para a parte com spoilers. E vamos falar basicamente sobre o final, porque tem muita coisa acontecendo naquele final. Primeiro, a parte que mais me pegou no final, que eu fiquei chocada e eu fiquei ruim, foi a parte da Lilia com o Ângelo. O Ângelo a gente já sabe que ia dar merda desde o início, a gente já sabia que ele ia ressurgir pra fazer alguma merda, e quando ele ressurgiu ele realmente fez alguma merda. Eu gostei muito que a Lilia conseguiu reagir, conseguiu dar na cara ali do Ângelo antes do professor do Deverick achar ela e conseguir resolver a situação, porque ela foi drogada ali na hora e tudo mais. Esse momento ali, como foi escrito, é de uma agonia extrema. Um segundo ponto do final foi o reaparecimento do irmão gêmeo do Deverick, o Caedmon, e que isso já estava sendo introduzido meio que assim, desde que a gente soube que ele tinha um irmão gêmeo que foi levado, né, sequestrado, porque se não mostra corpo nessas histórias, não tá morto. É tipo isso que eu penso, entendeu? É lei do Game of Thrones. Eu gostei que apareceu ele perturbado, que ele foi feito tipo uma lavagem cerebral nele pra odiar o irmão, e que ele conseguiu lembrar e conseguiu ver que ele foi enganado, que o irmão na verdade é bom, né? A gente tem aqui um protagonista cinzento, com moralidade cinzenta, o famoso, né? Mas isso aconteceu muito rápido. Eu queria ver mais do Caedmon, eu queria ter visto mais a relação dos irmãos e poderia ter um livro só pra ele agora se descobrindo como uma pessoa de novo e, como ele falou, tentando achar uma razão pra viver de novo, sabe? O que a gente vê naquele epílogo desgraçado que ele só aparece na escola da irmã da Lilia como professor e tu fica tipo, por favor, me dê mais. Outra coisa que eu achei que foi rápida demais foi a entrada da Lilia nos Rooks, The Rooks, aquela sociedade secreta da universidade que é 100% secreto, mas todo mundo sabe que existe, que ela conseguiu entrar porque o Deverick falou que ela foi responsável ali pela
descoberta como estabilizar a toxina ali do verme, né, do parasita, porque toda aquela pesquisa com os parasitas na universidade é por causa da toxina, que a toxina, ela meio que cura tudo no corpo, porque os parasitas, quando infectam os humanos, meio que curam você como um todo pra daí se alimentar de você depois. E eles queriam a toxina pra fazer esse poder de cura universal, só que o Deverick não conseguia estabilizar pra funcionar por mais tempo. E ele tava testando nele mesmo, porque ele tem uma doença incurável, ele tem uns ataques epiléticos e talvez o coração dele pare a qualquer momento, então ele tem também um senso de urgência aqui na pesquisa. E quem descobriu por acaso a forma de fazer essa toxina durar foi a Lilia com o Black Rock, né? Ela viu que os ancestrais que estavam nessa ilha ali utilizavam nos dentes, e tem umas gaivotas também que utilizavam nos dentes, e elas não se infectavam, e eles conseguiram estabilizar então essa toxina para ser usada. Esse é meio que o final do livro, né? Foi tipo, conseguimos, agora temos que testar em ratos e tudo mais para daí viabilizar para estudo humano. E essa parte ali, onde ela tava na gaiola e que ela entrou no Rook, senão ela ia morrer e tudo mais, foi tipo perigo, 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 você pode morrer a qualquer momento, pra perigo nenhum. Tudo porque o Caedmon também desviveu o Limpicott fora das páginas. Foi comunicado que ele apareceu desvivido lá no escritório dele. O Limpicott, ele é tipo o grande vilão de todo o livro, e o sumiço dele na trama foi muito rápido. O Deverick tinha contaminado ele com um parasita lá na bebida, e a gente não teve nem a satisfação de ver isso tendo algum efeito, porque o Caedmon foi lá e matou ele primeiro no mesmo dia. E o Deverick precisava de mais uma vítima humana pra conseguir a toxina pura pra um novo teste, e até por isso ele infectou o Limpicott e também infectou o Angelo, mas o Angelo também, o Caedmon, teve 2 tentativas de infecção pra conseguir a toxina que não deram certo, pra daí no final ele descobriu um jeito de fazer essa coleta da toxina de outro modo, falado assim numa frase tipo, ah, não precisamos mais de nenhuma vítima humana porque conseguimos assim. Teve muito desenvolvimento lento no início da história pra no final acontecer tudo de uma hora pra outra. Até a parte que o Limpicott é o pai da Lilia, tu fica tipo, beleza, não mudou nada. É só pra ter a reviravolta mesmo, é que nem a gente descobrir que o Spencer na verdade não era filho do Limpicott, era meio irmão do Deverick. Eu acho que a única coisa que me pegou realmente de surpresa foi a relação da Mel com o Limpicott, porque eu já suspeitava que ele tinha desvivido a Jenny, que é o grande desaparecimento desde o início do livro. Mas eu me surpreendi que foi a Mel com o Limpicott, e que ela foi, né, desvivida de um modo bem brutal. E a parte que eu falei sobre as preocupações da Lilia foi primeiro com o dinheiro pra pagar a escola da irmã, que ela precisava pagar essa escola, tipo, ontem, porque senão a irmã dela ia ser tirada da escola. Ela não pagou, e essa preocupação foi embora depois que ela filmou aquele vídeo dela lá pra conseguir dinheiro, e o Deverick teve acesso a esse vídeo. Foi meio pra criar esse fogo, essa tensão, essa coisa ali no Deverick, porque esse vídeo meio que foi pro espaço. Ela não pegou o dinheiro do vídeo, não revisitou isso aí depois, ele não revisitou isso depois, foi tipo só pra ter uma safadeza ali no meio. E tipo, a preocupação foi embora da mente dela por muito tempo, não apareceu nas páginas por muito tempo. E aí ela não tinha pago, a gente sabe que ela não tinha pago, então como a irmã não foi expulsa? E a outra coisa foi a Lilia querer a cura ali pra doença. Isso não apareceu mais. Foi meio que esquecido no rolê. Eu gostei muito da leitura, eu gostei que o desenvolvimento do casal, quando eles ficam juntos, é só lá em 60%, então a gente tem um yearning, um slow burn enorme aqui. Eu pensei que eu ia me incomodar com o age gap, porque é professor e aluna, ele tem, se eu não me engano, fiz até as contas ali que apareceu umas datas, ele tem 33 anos e ela tem 20, o que pode ser um pouco problemático. São objetivos diferentes da história, né? Esse aqui não é um romance contemporâneo com age gap, esse aqui é um romance dark, então tu sabe o que espera e tu sabe que esse é o ponto, entendeu? É o romance proibido. O audiobook em inglês desse livro é muito bom, porque são 2 narradores e eles fazem dueto, e a voz do Deverick, muito boa. Gente, leiam esse livro, sério. E não deixe de ver a minha resenha escrita lá no perfil da Favor Books, e também não deixe de conhecer a Favor Books e fazer a sua própria resenha desse livro quando você for ler. É só acessar favorbooks.com e fazer essa conta, é tudo gratuito. O link também tá aqui sempre na descrição dos vídeos. E aí, você já leu? O que você achou? Se não leu, ficou com vontade de ler? Deixa aqui nos comentários, e se você ficou até aqui, muito obrigada, não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo, e se não tá inscrito no canal, se inscreva que vai vir muitos vídeos por aí, e até a próxima!